Trégua por causa de feriado religioso. Será que isso existe? É que a gente vai ver hoje, porque a Rússia anunciou uma trégua, um cessar-fogo momentâneo de Páscoa entre Rússia e Ucrânia, só que a gente ainda não teve a resposta ucraniana. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Hoje a gente vai entender qual que é essa relação religiosa que Ucrânia e Rússia têm. Por que propor uma trégua de Páscoa? Vamos lá, gente. Primeira coisa importante a se destacar. O Putin anunciou que até a meia-noite, de domingo para segunda, ele não vai atacar em nenhum momento a Ucrânia. Por respeito ao feriado religioso, esperar passar o domingo de Páscoa, tá bom? E ele disse que espera que a Ucrânia faça o mesmo. Já que, aí ele deu uma cutucada, né? Já que, algumas semanas atrás, a gente falou aqui que que eles tiveram um acordo de cessar-fogo parcial. Atenção, esse parcial em mares, em um acordo de cessar-fogo em estruturas energéticas, geradores de energia elétrica, certo? Só que a Rússia, desde então, vem acusando a Ucrânia de ataques a estruturas energéticas da Rússia. Inclusive já disse que houve mais de 100 violações da Ucrânia que atacou estações de energia elétrica na Rússia, tá? Então Putin, ele falou assim, ó, a gente vai fazer esse cessar-fogo, só que as nossas tropas, as tropas russas vão ficar de prontidão caso a Ucrânia não respeite o cessar-fogo de Páscoa, a trégua de Páscoa. Se ela não respeitar, aí não existe trégua de Páscoa, aí a Rússia vai voltar a atacar mesmo com feriado religioso. Tá? É o que ele falou. Tréguas religiosas são comuns, tá? Em processos de guerra. A gente tem os famosos casos de Primeira e Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, você teve trégua de Natal, inclusive, entre soldados alemães e britânicos. A gente tem, certo? Tréguas religiosas. Mas vamos lá entender o porquê que a trégua religiosa é tão importante tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Aí eu trouxe aqui um gráficozinho para vocês, né? Um textinho. Igreja ortodoxa. A maior parte de Rússia e Ucrânia é católica, a maior parte da população é católica e católica ortodoxa. Tá? Aqui a gente está vendo uma peça importante, que é o Cirilo I de Moscou, que é o bispo que a gente chama de bispo ou de patriarca da Igreja Ortodoxa de Moscou. Eu vou fazer um panorama mais simples aqui para que todo mundo entenda, tá? Mais rápido. O que significa? Aqui trabalhando literalmente. Igreja Ortodoxa significa Igreja da Glória Verdadeira, tá? De forma bem direta para vocês. Porque ela se distancia da Igreja Católica Apostólica Romana lá no século XI. Tá? Então eles falam, nós somos a Igreja Verdadeira. Então tem vídeo aqui no canal, assim, tem vídeo sobre esse grande cisma, tem vídeo sobre as igrejas católicas, tá? Se vocês procurarem aí. Aconteceu então em 1054, o grande cisma, com a excomungação do patriarca na época de Constantinopla, o Miguel I Cerulário. O que acontece? Constantinopla, a gente está falando do Império Bizantino, certo? Da Idade Média, vivia com constantes brigas com a Igreja Católica Apostólica Romana. Em Constantinopla, você tinha culturalmente, que era o antigo Império Romano do Oriente, só para explicar de forma rápida aqui, tradições bem diferentes que não eram aceitas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Mas até então, todas elas seguiam a mesma fé, né? Continuam seguindo a mesma fé, só que agora com estruturas diferentes. Por exemplo, em Constantinopla você tinha tradições iconoclastas, que seriam contra a adoração de imagens. Você tinha, tanto é que as igrejas ortodoxas elas têm imagens mais vitrais, né? A gente fala. E você tinha também na igreja ortodoxa um pensamento, um debate muito grande entre monofisismo e arianismo. O que significa isso? Os arianos acreditam que Cristo era feito de corpo, né? Que era feito de corpo, era apenas corpo. E os monofisistas acreditavam que era feito de alma. Se eu não me engano era isso, é que eu já não lembro, vocês podem até deixar nos comentários aqui. E a Igreja Católica Apostólica Romana acredita na questão da consubstancialidade. O que significa isso?
que Cristo é de corpo e de alma, tá? E de espírito. E aí você tem vários embates que geraram ao longo do tempo vários desgastes entre as igrejas, e aí depois eles entram inclusive nas cruzadas um tempo depois do grande cisma, da separação entre a igreja de Constantinopla, ou a igreja ortodoxa, e a igreja católica apostólica romana. Inclusive é um erro a gente falar o grande cisma do Oriente. A gente hoje fala grande cisma. Por que não é grande cisma do Oriente? Porque parece, quando fala de Oriente, parece que a igreja ortodoxa se separou da católica, como se fosse só eles que saíram. E não, na verdade houve um cisma mútuo. Houve a excomungação por parte da igreja católica do bispo de Constantinopla, que era o Miguel I Cerulário, e aí você teve essa separação. A igreja ortodoxa ela era sempre mais diversa. Eu vou explicar isso para vocês por quê. Porque o próprio Império Bizantino ele era culturalmente muito mais diverso. Você tinha gregos, você tinha egípcios, sabe? Você tinha muita gente, portanto é que dali criou-se várias igrejas também. Você tinha, por exemplo, o grego era a língua oficial, e aí você foi diversificando. Nesse ponto, a gente chega numa questão chamada de autocefalia. É isso que está em debate agora, tá? Autocefalia. O que é autocefalia? Autocefalia significa autodirigido, autossuficiência, basicamente. A igreja ortodoxa, ela não é uma só. É diferente da igreja católica apostólica romana, que olha, por exemplo, você pode ter várias vertentes, mas olham lá para o Papa. Atualmente, o Papa, eu ia falar Bento XVI, o Papa Francisco, né? Olha lá para o Papa. Ou, dependendo da época que você estiver vendo, se você estiver vendo daqui 50 anos esse vídeo, é outro Papa, certamente, né? Já a igreja ortodoxa, você não tem um Papa, você tem os patriarcados. Então você tem uma separação entre essas igrejas, que vão seguir uma fé muito próxima, mas você tem uma separação e em alguns momentos entra até uma disputa política. Então você tem, por exemplo, o patriarcado russo, o patriarcado búlgaro, você tem o romeno de Constantinopla, que é o de Istambul, tá bom? Você tem vários patriarcados. O de Constantinopla, que é o primeiro, né, que se separou, tal, ele é considerado um dos mais fortes, mas o russo também por causa da sua importância, inclusive com importância política. Esse cara que vocês estão vendo aqui, que é o Cirilo I de Moscou, ele é o patriarca da igreja russa, da igreja ortodoxa russa. Então ele tem muito poder e ele é ligado ao Vladimir Putin, certo? Que também há uma tradição lá do Império Bizantino de que os patriarcas eles são ligados aos imperadores bizantinos naquele tempo. Isso foi seguindo de certa forma parecido, mas com mudanças para a política atual, claro, né? Então vamos lá. E aí você tem uma disputa, inclusive, ali entre o patriarcado de Constantinopla e o patriarcado de Moscou, que um tem dificuldade de reconhecer o outro como patriarcado, mas são igrejas ortodoxas. E aí como é que entra a Ucrânia? Mais de 71% da população russa é ortodoxa. Sabe aquelas igrejas, você já viu as igrejas russas? Elas são ortodoxas, tá? Que são aqueles palácios grandes russos, certo? Que seguem o patriarcado de Moscou, seguem o patriarcado russo. E a Ucrânia, a mesma coisa. Só que aí a gente teve a guerra em 2022. O patriarca Cirilo I é ligado ao Putin. O que vai acontecer em 2022 é que a igreja ucraniana, que sempre foi ligada ao patriarcado de Moscou, ela modifica o seu estatuto e para de mencionar o patriarcado de Moscou. É ligado ao patriarcado, mas para de mencionar. Só que também não há uma oficialidade de declaração de autocefalia, de criação de um patriarcado ucraniano. Eles não falam, agora temos o patriarcado ucraniano. Só que também existe essa disputa porque escrevi tudo errado. Constantinopla questiona a jurisdição de Moscou sobre a Ucrânia. Constantinopla questiona, fala, não, vocês não têm a jurisdição, a Ucrânia não pertence. Então tem essa disputa também, que além de religiosa, é uma disputa política. E aí onde que entra essa questão do feriado? Ambos são países ortodoxos, com maioria ortodoxa, onde as pessoas celebram a Páscoa, porque são igrejas cristãs, certo? Então elas celebram o Natal e celebram a Páscoa. Os feriados cristãos, para eles, valem
muito. E levando em consideração a relação entre o patriarca de Moscou com Vladimir Putin, você tem então essa trégua de Páscoa, certo? Mas aí o Putin falou que está esperando para ver o que a Ucrânia vai falar. Bom, aqui eu dei um panorama mais geral para vocês. Tem vídeo aqui no canal de um monte de coisa aqui, mas a gente pode inclusive fazer mais. São vídeos que, em tese, não dariam atrair tanto o pessoal, tantas visualizações, mas seriam vídeos interessantes para poder conhecer mais. Eu posso fazer mais vídeos sobre os ramos da Igreja Ortodoxa, né? Porque você tem várias igrejas, você tem com cisma, depois você tem a Igreja de Constantinopla, Alexandria, por aí vai, você vai ter muita coisa. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso, vocês podem fazer correções, vocês podem fazer críticas construtivas, são sempre muito bem-vindos, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!